E na nossa família, como eu falei no começo, né, tinha dificuldade do saneamento básico, acesso à água e tudo, a gente morava meio que num morro. E eu, minhas irmãs, a gente tinha que descer esse morro Pra ir com pra lama, escola. faça chuva, faça sol. Não era só para ir para escola, era para pegar água no poço lá embaixo. Essas cenas me marcam muito, porque eu falo, gente, olha que coisa perigosa. Aquele poço enorme, um monte de criança. Era a farra, né? Que nós e mais a galera do morro inteiro, todo mundo indo lá com seus baldes, buscar água. E essas cenas hoje me marcam, porque eu acredito que são situações que hoje minhas filhas não precisam passar, mas foram coisas que de uma certa forma também me fortaleceram. A gente viver, né, desafios e se acomodar só depende da gente, né? Então eu com 14, 15 anos, eu já tinha começado a trabalhar. Eu escolhi o tema da faculdade pro TCC, que foi a aplicação que também foi um tema bastante legal, que foi um tema para utilizar Python, Big Data, Data Mining, para retenção, né, de capital humano. Ou seja, usei toda a parte tecnológica para uma atividade que está vinculada à minha área de remuneração. E ao entender, né, a dinâmica desse mestrado, eu percebi que, e aí daqui a pouco, se quiser, a gente pode falar um pouco mais. Com certeza. Nós, humanos, não somos só 0 e 1. Cada um tem uma motivação, cada um tem um desafio, um momento de vida, enfim. E aí eu percebi que eu poderia ter a oportunidade de estudar isso a fundo com mestres e experts de diversas áreas. E a Lógica Fuzzy, ela sai disso, só do tradicional, para ir para o além. Olha que maneiro. E entender como que associar a tecnologia para que a gente possa chegar num racional de falar de capital humano, né, de retenção, tem tudo a ver com remuneração. Então, esse tema ainda é um tema provisório, porque, afinal de contas, eu sou caloura. Então, eu tô indo por essa linha, entendendo que vai fazer muito sentido, tanto é que é por isso que foi aceita, né, dentro do programa, e eu acredito que vai fazer muito sentido aprofundar isso tudo. E aí, quando eu falei de dar uns exemplos, né, quando a gente fala, vamos pegar aqui uma coisa básica, né, motivação. Motivação é algo muito que pessoal, e de repente o que te motiva hoje não é o mesmo que motivou anos atrás, ou até dentro de uma mesma empresa. Cada profissional pode ter uma motivação, objetivos diferentes. Como fazer um programa, né, de remuneração total? Essa é a resposta do milhão, né? A frase que eu também coloco, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu acredito nisso muito. Então, combinando, não me preocupa com o dia de amanhã. Amanhã Deus pertence. Faz o seu. Né? E eu faço o que cabe a mim. Aquilo que está dentro do meu poder de ação é o que cabe para mim. Quando a gente começa a ficar muito ansioso, é porque a gente quer resolver coisas que estão fora do nosso controle. Coisas que ainda não aconteceram, quer ir muito à frente. Então, respira. Traz pro dia. Baby, calm down. Meu moleque canta assim, baby, calm down. Não, e quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada. Eu já acordo no bom dia, oi! E as pessoas ainda estão, tipo, oi. Então, primeiro, acalma, respira. O hoje, né? Um de cada vez. E quando fala de segredo, de sucesso, se é que a gente pode colocar assim, é planejamento. É entender que não dá para alcançar tudo ao mesmo tempo, mas dá para alcançar muito se você pensar gradativo. Então, isso que eu acredito. Tem gente que nasce, parece que com o nome certo, né? A convidada de hoje é um caso desses aí. A Dani, ela transformou uma infância difícil, uma história difícil em luz. E sabe qual é o nome dela? Daniele Luz. Não é muito doido isso? Ela foi forjada ao longo do tempo. Ela tem uma história de vida de superação e muito bonita. E ela fez tudo isso sem deixar o coração dela endurecer. Ela é uma pessoa assim que a gente senta, conversa. E sabe aquele quentinho no coração, assim? É isso que você sente quando você conversa com ela. E eu espero que você sinta isso também com esse episódio. Bom, agora pra gente, então, imaginar ali, mais ou menos materializar como que a Dani é um pouquinho antes de você assistir a conversa toda, eu vou ter que ler, porque ela é uma nerd convicta. Formada em ciência da computação,
engenheira da computação também. Ela foi a segunda mulher a ser certificada pela World at Work aqui no Brasil. E ela é mestranda agora da UFRJ. Não é pra qualquer um, não. A Dani é porreta. Ela falou pra gente, ó, que ela quer unir toda a experiência das duas áreas que ela tem afinidade natural, que é remuneração e tecnologia. Ou seja, ela quer aplicar em remuneração a lógica do engajamento do capital humano. Doido isso, né? Você quer saber o que isso quer dizer? Então fica na conversa. Ela vai unir o TI, que é o quê, com o pra quê, que é remuneração. Eu aprendi demais, demais, demais. Espero que você aprenda muito aí também. Bora pra conversa? Daniele Luz. 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 Você não fala Luiz? Luz. Luz. Dani Luiz. Dani Luz. É. Seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Obrigada. Tá nervosa ainda? Tô, aquecimento, então é aquela parte ainda Bora. do quebra-gelo. Até... Olha pra mim aqui, vem cá. Tá. Você fica Pode. pertinho Fica à aqui. E vontade. agora deixa eu Aí. arrumar teu microfone que tá saindo. Aí, ó. Aí, garoto. pronto. Melhorou? Que Ainda tá isso. baixo, né? Não, você pode erguer aqui, ó. Fica à Ó, vontade, Pode, faz aqui. Isso. Boa. Você sabe que tudo isso tá valendo, né? É. Não vai Claro cortar que nada, não. aqui não tem cortes. Aqui não tem cortes. É. Vamos Surpresa! Dani, sou muito grato com a tua presença. Eu também, muito. A do Márcio, que tá aqui, teu marido. Márcio, em homenagem, ó, bigodinho aqui. O Márcio é um especialista em barba, então tá aqui. Como que é o nome do salão lá no Rio? Barba, cabelo e bigode. Não, como que é? Como? Barba Barber Station. Station. Então, é na Barra da Tijuca? É. Lá na Barra, na se você Barra. quiser ir num lugar maneiro na Barra, Barba Station, o Márcio tá aqui, em homenagem a ele, eu deixei meu bigode, ó, calibrado. Caprichou. Obrigado por vocês terem vindo aqui, passar esse momento com a gente. Sabe, eu acho que essa conversa vai ser fantástica, porque você tem uma história muito linda para ser contada. Todo mundo tem que ouvir tua história e agora é o momento da gente É o contar momento. ela. Ah, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ontem foi o meu aniversário. Então, esse convite veio realmente como um presente para mim. E vocês são muito carinhosos. É uma oportunidade de compartilhar, de aprender, rir um pouquinho também. Eu conversei com o Emerson antes, né? Também falar de erros, né? A gente não vive só de acertos. Então, aqui vim de Aqui é o coração espaço. aberto É para isso aí. poder saber o que dá para rolar. É Que isso aí. legal, cara. Canta também a Dani Luz, canta no karaokê. Eu também Olha. cantei lá, assim, mas O pessoal me conhece muito porque eu não bebo. E as raras vezes que eu vou em happy hour com a galera, eu danço facilmente. Eu sou muito conhecida por dançar, mas o cantar foi inédito foi semana inédito. passada. É. Cara, que legal, né? Você é do Rio? De onde você vem? Conta. Sim, eu sou nasci em Belford Roxo, é uma das cidades mais humildes lá no Rio de Janeiro. E depois, né, de um tempo, a gente foi evoluindo e mudando, conhecendo outras cidades. Mas a gente Aham. sempre ficou no Mas Rio. por que chama assim, você sabe? Belford Roxo? É. Ah, a história é uma longa história. Tem gente que diz que é a cidade do amor, tem gente que diz que é uma série de coisas. Então, eu vou preferir não entrar no motivo, né, original da história da cidade, não. Quem quiser pode me complementar depois. Rapaz, Que diferente, legal, né, o nome? Belford Roxo. Então, eu tinha ouvido o nome da cidade nessa viagem que a gente fez agora, a gente foi de carro pra lá. E não sei porquê, eu tenho certeza que eu passei lá, alguém falou, mas vocês já disseram pra mim que não é a terra lá da Anitta, né? Anira. Não Anira. é. Ah, tem que falar em inglês agora o nome dela. Internacional. né? Você tem filhas? Tenho. Conte o nome Filhas? delas. Tenho. É porque a Temos- gente já sabe, né, filha? Filhas, você tem filhas, conte o nome delas. Temos 2 filhas, a mais velha é Larissa Vitória, a mais nova Raíssa. A Larissa tem 20 anos e a Raíssa 15. Ah, uma boa diferença aí, né? É. Primeiro a gente ficou experimentando, né, se dava conta de ter mais uma irmã e tudo mais, né, ter mais uma filha, e a gente viu que era muito maneiro e a gente então decidiu ter a segunda. E elas tá convivem completa. bem, apesar da diferença? Mulheres, Sim. acho que não é igual homem, né? Elas... Elas são incríveis. O relacionamento delas, tem horas que a gente fica sentado em casa olhando, elas conversando. Tem hora que ela dá aquela briga É, natural, normal, mas né? daqui a pouco tá uma cuidando da outra. Elas se respeitam e se admiram muito.
É muito maneiro ver a Que relação legal. das duas. Muito Legal. legal. Ah, isso é muito reflexo, né? Da exemplo de casa, né? Enfim, da criação. A gente realmente tem um valor muito forte, né, de família. Nós somos quase que uma bolha, tem gente que fala. Nós quatro, eu, meu marido e as meninas. E a gente gosta de estar junto, a gente se completa, a gente aprende, brinca e é muito legal. A nossa família é muito legal. Que Mas, legal. Cara, conta um pouquinho então da tua... Você vem de Belfort Roxo, mas como foi isso? Como é crescer? A gente escuta muito do Rio pelo que os jornalistas nos contam do lado de cá. E às vezes a gente não sabe o quanto isso também é muito exagero, etc. Mas como é nascer numa cidade, como você descreveu, já é um município... É um município mesmo, Belfort Roxo. Mais carente como é... é um rio que não é o cartão postal, né? Exatamente. Como é vir de lá? O que que você passou? O que que você enfrentou? Belfort Roxo é da Baixada Fluminense, uma cidade que era bastante marcada, e ainda hoje, né, pela questão de violência, questão de dificuldade de saneamentos básicos mesmo. Então, é uma cidade onde as pessoas... E eu tenho lembranças fantásticas da infância, pessoas muito humildes. Era o lugar que a gente ficava brincando, né, de jogar jogos na rua até tarde, mas ao mesmo tempo com uma questão bastante forte, né, social e econômica. Então, a vivência, né, por lá, as lembranças que eu tenho, né, da escola, escolas também humildes, a gente... Família grande, não sei se eu posso contar, mas Pode. eu sou a mais velha e as lembranças são... O mais velho sempre recebia o uniforme mais novo. E aí os outros, cada ano, ia repetindo do mais Ia velho. repassando um pra outro. Não Uhum. que fosse vantagem, porque eu tenho lembranças incríveis do meu quichute furado. Era as lembranças que vão marcando. Sim. Que chute, cara. Eu tive um Quichute também. furado. E assim, fazer o quê, né? Era o que tinha e tava feliz. Era uma família, nossa família bastante humilde. Minha mãe, minha tia... eram professoras, né? Minha tia já faleceu, e elas sempre buscavam ter um foco muito forte para a gente, né? Na importância do estudo, para que a gente pudesse ter condições de proporcionar para a nossa família um ambiente melhor do que elas puderam proporcionar para a gente. Minha avó, muito batalhadora também, minha avó sempre trabalhou como empregada doméstica e em grandes famílias. Eu lembro que a minha esperança assim, da semana era poder ir trabalhar na casa onde minha avó trabalhava. Uhum. E lá começou a despertar coisas que eu poderia conseguir mais. Porque na casa onde minha avó trabalhava era um apartamento lindo, na Zona Sul, e tinha piano, e tinha computador, e tinha aquela piscina enorme lá embaixo. Só que eu só podia ficar na ala da empregada. E eu via aquele computador e falava, uau! Sendo que os donos, né, os filhos do dono, falam, não pode mexer, não pode tocar. E aquelas distâncias ainda que era muito fantasioso de poder estar na casa onde minha avó trabalhava, porque para mim era aquilo um evento. Minha avó saía de casa quase 4 da manhã para chegar lá. E imagina, eu criança, 10 anos fazendo isso e achando que era maravilhoso. Eu não tinha noção do que era realmente. Hoje eu consigo entender, né? Mas que foi bom porque, de uma certa forma, me ajudou a pensar mais. A parte de contexto, né, familiar como um todo, né, em Belfort Roxo de estudo, naquela época ainda tinha muito bullying. Eu era muito magra. Com o meu cabelinho que não era nada baixo, era todo o tipo de bullying que você imaginar. Olívia, leoa, vassoura. Era uma coisa que era muito forte e... Naquela época era cruel de bullying, né? Hoje eu converso com minhas filhas e falo, nossa, que legal que isso transformou, mudou. Porque eu tenho marcas daquela época, de não querer aparecer, de querer ficar mais isolada para não chamar muita atenção e não ser alvo de bullying. Então... Na época da escola, né, como um todo, viver num ambiente mais humilde me dava acesso a situações mais limitadas. Não tinha acesso a escolas com maior qualidade, com acesso a inglês, nada disso. E na infância, como família mais
simples mesmo, a gente tinha muita dificuldade. Às vezes a gente lembra de ter... A gente nunca passou fome, mas a gente sempre teve muita dificuldade de ter fartura do alimento. Meu pai era lanterneiro e eu lembro que ele passava um mês inteiro para poder ir no mercado junto com a gente, chegar em casa e olhar, a geladeira tá cheia. Durava 3 dias, mas... Pelo menos uma vez no mês estava cheia. E era o orgulho dele. É uma espécie de atividade na mecânica, que hoje em dia nem se usa muito, tipo né? Um funileiro? Isso. Martelinho de ouro. Isso. Tá. Traduzindo hoje, nos Entendi. dias de hoje, seria isso. E ele sempre foi muito trabalhador, né? E tudo mais. E na nossa família, como eu falei no começo, eu tinha dificuldade do saneamento básico, acesso à água e tudo. A gente morava meio que num morro. E eu, minhas irmãs, a gente tinha que descer esse morro com lama, faça chuva, faça sol. Não era só para ir para escola, era para pegar água no poço lá embaixo. Essas cenas me marcam muito, porque eu falo, gente, olha que coisa perigosa. Aquele poço enorme, um monte de criança. Era a farra, né? Que nós e mais a galera do morro inteiro, todo mundo indo lá com seus baldes, buscar água. E essas cenas hoje me marcam, porque eu acredito que são situações que hoje minhas filhas não precisam passar, mas foram coisas que, de uma certa forma, também me fortaleceram. A gente viver, né, desafios e se acomodar só depende da gente, né? Então, eu, com 14, 15 anos, eu já tinha começado a trabalhar para poder buscar uma oportunidade, né, de futuro diferente daquela que a gente vivia. E era bem difícil acordar cedo, ir para a escola, enquanto os colegas da escola estavam lá, tipo, acabaram de acordar e ir para a escola, eu já tinha a rotina intensa de passar o dia, a parte da manhã na escola, a parte da tarde trabalhando, e eu chegava em casa bem cansada. E isso tudo era assim, pensando, eu quero um dia ter a oportunidade de viver aquilo que a minha avó vivenciou no trabalho. Eu buscar isso. E você nunca se revoltou? Você sempre levou para esse lado mais otimista, assim, de eu sei que eu preciso batalhar e estudar. Eu acredito que... revoltar não é a palavra, mas a parte do bullying era algo muito forte. Eu chorava muito. Só que a minha mãe, ela falava, se você chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. Ela não era daquela que entendia o bullying. E uma forma de fazer você ficar forte, né? Exatamente. Do tipo assim... Se resolve lá, não dá mole. Mas isso me deixava muito confusa, porque eu falava, poxa, eu precisava de um colinho aqui em casa. Mas ela era a forma que ela falava, se eu te der esse colo, eu não vou estar te fortalecendo. Então, ela tinha uma maneira meio que diferenciada, né? De me dar um apoio. Mas isso não foi motivo para me deixar, né, revoltada. Mas eu entendia que aquele cenário, aquela situação, não era que eu queria continuar. Então, eu acredito que é algo que já é de mim, né? Às vezes as pessoas falam Dani Luz, que olham para mim, eu tô sempre com esse sorriso, sempre com essa alto astral. Às vezes a situação, qualquer situação tá difícil, e eu falo, não, a gente tem que olhar, eu preciso olhar onde que eu posso buscar uma oportunidade nesse ambiente que tá difícil. Porque é muito fácil, né? A gente estar num ambiente difícil, estar com uma situação difícil e usar isso para se justificar. Eu não consigo nada melhor porque eu tenho isso de desafio. Eu não consigo nada melhor porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo melhor porque não vou ter para onde, né, mudar. E eu acredito que essa, sim, é uma característica muito positiva minha. Então, as minhas filhas às vezes se revoltam comigo porque elas querem reclamar. A escola tá difícil, não sei o quê. Eu falo, mas se eu só te contar a parte boa, eu não vou estar te preparando para o futuro. A diferença é que, diferente do que minha mãe fazia, né, tipo, se vira, eu falo, senta aqui, vamos conversar, vamos entender. O que a gente pode fazer para olhar diferente, para mudar esse cenário? Então, essa parte de entender que a minha característica de olhar do lado positivo, ela não é uma característica fácil e não é uma característica que todas as pessoas têm. Então, graças a Deus, esse veio no meu pacotinho, né, de personalidade, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque ajudou todo esse caminho que eu tive desde a infância até agora, e eu acredito que vai continuar comigo fazendo a diferença. E você conheceu seu marido lá também? Entendi? Você conheceu seu marido lá também? Conhecemos. Primeiro namorado? Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E o único, o último? Exatamente. E foi muito legal quando nós nos conhecemos. Eu estava começando a faculdade. E na época da faculdade também foi outro desafio, porque
Uau, você saiu de Belford Roxo, o que você veio fazer aqui, né? Onde era a faculdade? A faculdade na Veiga de Almeida, na Tijuca. Uhum. O que você veio fazer aqui? E aí eu, não, é porque aqui tem uma forma, né, de conseguir uma bolsa. Eu já estava fazendo estágio e era no centro. E tem forma de conseguir bolsa, vamos tentar. Mas é muito difícil. Falei, não, mas se tem essa chance, eu vou conseguir. Então, agarrei nessa possibilidade de realmente conseguir uma bolsa. E foi onde eu tive a oportunidade de dar sequência. E foi mais ou menos a época que eu conheci meu marido. E a gente meio que construiu essa trajetória juntos, né? Como a gente fala, quando a gente se conheceu, nem eu, nem ele, né? Tínhamos nada de bens materiais, se a gente tiver que falar assim. Mas um foi ajudando o outro em todos os aspectos. E essa parte é muito legal porque muitas pessoas falam que o individualismo, né? Isso eu também converso bastante com ele. A gente não pode se imaginar que é possível conseguir algo sozinho. Isso também é importante. E ter uma parceria com alguém que realmente te admira. E a gente tem essa parceria de admiração, já faz mais de 25 anos, não vou entrar muito no detalhe de quantos anos, mas uma parceria de suporte, de cuidado, de pensar juntos e de complementar. Às vezes as coisas que eu sou mais racional, ele é mais amplo, pensa de uma outra maneira e vice-versa. E eu acredito que isso é a combinação da gente estar bem até hoje. Tá vendo? É a cidade do amor mesmo. Viu? Vai ver que aí tá descobrindo os detalhes. Que maneiro. Você estudou o quê? Faculdade do quê? Eu me formei, primeira, né? Porque você tem outras, né? A minha primeira faculdade foi Ciência da Computação. Ciência da computação. Que ano foi isso? Então, Desculpa, vamos assim. falar de idade. Tá bom. Eu entrei na faculdade em 95. Não, porque E hoje me é uma formei. parada assim, Pode falar, isso aqui, porque mas eu não sei fazer conta, então pra mim não vai fazer muita diferença. Me formei em 1999, na virada do ano de 2000. Lembra bug aquela do leva? milênio, Era o bug do muito milênio. maneiro. Eu lembro que minha mãe acendeu uma vela, era tipo uma vela assim, de final de ano, essas velas assim, que vinha escrito o ano 2000, e eu olhava e pensava, vai ser a última vela que eu vou ver na minha vida. E eu via aquela vela queimar e pensava assim, meu Deus, é a última vela. Nossa, foi uma época muito legal. E eu sempre gostei, desde quando eu comecei a trabalhar, e ainda no meu primeiro emprego, era aquelas máquinas de fazer contas, saiu o papelzinho. E aí eu vivi, naquele momento, a transição de início de informatizar os processos. E ali começou também o meu sonho na área da tecnologia. E também ali começou aquela fase tipo, isso não é para você, isso é muito difícil e tal. Porque naquele período, que eu ainda era menor de idade, mas já trabalhava, eu via aquilo como algo muito fascinante. Mas como eu ainda era menor de idade, eu não podia ser envolvida com responsabilidades em vários projetos. E aí eu sempre via, não, isso não é para você, isso é muito difícil, não é para você. E aí eu fui crescendo, falei, não, eu quero fazer ciência da computação, porque é muito fantástico. E essa área, o que me desenvolveu uma paixão é pela questão da lógica, a questão da matemática, a questão de desenvolvimento de sistemas. E eu gosto muito disso desde sempre. E na faculdade foi um ambiente que eu até acho que foi isso que me trouxe muito vontade de fazer algo a mais. A Faculdade da Veiga sempre foi muito tradicional para a área da engenharia. E eu fazia muitas das matérias na ciência da computação, lógica, matemática, com um grupo da engenharia. E acredito que lá também tinha muito bullying. Meu Deus. Nossa. Era um bullying na questão da diferença social, porque eu morava em Belford Roxo, eu ia para casa de trem 11 da noite, sozinha, e aquele ambiente que tava ali a galera já própria, né, morando ali perto e tal, ninguém perdoa. Então também era um ambiente difícil. Caramba. Mas não era o suficiente para me distanciar. E aquela vivência com a galera da engenharia, e eu lá muito focada, porque eu ficava apaixonada na época, as linguagens de programação quase já não existe hoje. Os fundamentos são os mesmos, mas quase não existe hoje. E eu me identificava muito naturalmente, mas aí vinha a galera da engenharia. Não, porque eu sou engenheiro. Vocês estão fazendo outra área, porque eu sou engenheiro. E aí você carregou essa, fala, eu vou esfregar na cara de vocês. E quando é que você esfregou? Passou um tempo. Esse troco veio, essa vingança? Esse troco veio, lógico. É um prato que se come frio. Você se frio. formou em engenharia da computação, agora é recente? Exato. E, assim,
praticamente 20 anos, né, se passaram e muitas coisas aconteceram. E depois que eu percebi, né, minhas filhas já estão grandes e eu tenho conseguido já ter uma melhor gestão, né, da família, casa, trabalho. Eu falei, poxa, esse sonho ainda tá aqui, né? E aí foi legal que ele voltou, despertou, sabe como? Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de Power BI, que tá super na moda ainda. E aí, ao fazer o treinamento, eu vi que toda estrutura lógica, gestão dos dados, o próprio desenvolvimento, eu falei, gente, eu lembro disso, ainda tá tudo aqui na veia, não tá distante, não. E aí eu falei, será que não é hora de voltar para a faculdade? Pô, não queria muito ser engenheira da computação. Aí esse caminho foi crescendo, né? Essa oportunidade de por que não foi crescendo. E na época que a gente estava no auge da pandemia, tava aquelas dúvidas, né? Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Era o Cid da Era do Gelo. A gente vai morrer, a gente vai viver. Todo dia. Era assim. Vou morrer, não vou viver. Então, teve um momento que veio essa luz, eu falei, e a gente, naquela época, era todo dia vendo uma live, né? Então, teve uma certa live que aí, do nada, apareceu a pessoa falando, hoje você tá com um X, né, de idade. Daqui a 5 anos, se você viver, você vai estar com essa nova idade, estando formada ou não. Então, por que não? Aí que me veio esse insight, eu falei, gente, por que eu não posso voltar, né? E ao pensar, amadurecer essa estrutura de retomar a faculdade, o primeiro desafio, porque afinal de contas eu retomei e já estava perto dos 45 anos, foi, e aí, como é que vai ser eu retomar para o ambiente acadêmico? Porque eu tive a história de, na educação infantil era bullying, na faculdade era bullying, e agora? Então, eu falei, quer saber? Vamos tentar. Cara, isso sempre marcou você, cara. Marcou, muito. Foi bastante forte. E, assim, eu sou uma pessoa muito alta, que me destaco, né, naturalmente. E a questão do bullying era muito forte na infância, por essas características. E hoje em dia, até eu passando e olhando para trás, eu falo assim, até obrigada pelas pessoas que fizeram, né, tudo isso, porque me fizeram mais forte, fizeram buscar, né? Tá vendo? Você que fez bullying na faculdade. Toma. Calma aí que não toma não, porque ela vai contar mais algumas coisas aqui, meu amigo. É isso, pô. Eu não posso falar o que eu gostaria de falar, mas Continue. E aí foi muito legal, porque eu resolvi voltar para a mesma faculdade. Falei, poxa, né? Não foi lá que eu vi aquele ambiente dos engenheiros se diferenciando e tal. Quero ser engenheira nesse mesmo lugar. Então, me matriculei novamente. E aí vamos começar as primeiras aulas. Sorte a minha que as primeiras aulas eram online. E aí eu fiz a matrícula, só contei pra minha família, meu marido, minhas filhas. Nem o restante da minha família sabia, porque eu falei, vai que eu não consigo, eu não vou pagar mico coletivo, né? Então fui fazendo as primeiras aulas. E era muito interessante porque as minhas filhas também estavam nas aulas online, né? Muita matéria, muito não sei o quê. E na hora... chegava, né? Não, pô, eu trabalho e faço faculdade, você só estuda. Pô, não aguenta, você deve ser uma mãe da... Não, e na minha hora, era aquela coisa que elas ficavam, mãe, você está estragando a nossa classe. Porque eu abria a câmera, ficava interagindo, amarradona até altas horas lá, conversando com o professor, aquelas coisas, fórmulas difíceis de física e tal, laboratório. Elas estavam na mesma sala que você? Não, porque era em casa ainda. Ah, tá. Em casa a gente não tem muito como aquele ambiente gigante, né? Tá todo mundo com todo mundo. Entendi. Mas elas iam perto de mim e ia vendo, falando, nossa, você é muito nerd mesmo, né? Você tá aí gostando. Você é aquela que é aula das 10h40, 11 horas. Você é a que ergue a mão e fala assim, professor, tem mais uma pergunta. Quando o professor fala assim, alguém tem alguma dúvida? Aí tá todo mundo aqui assim. Assim, não, por favor. Aí a Dani, nossa, velho. Professor, os caras... Exatamente. Exatamente. Então, era muito legal. E, ao mesmo tempo, eu ficava vendo, poxa, que decisão maneira de ter retomado, sabe? E era com um gosto diferente, não era mais com gosto de obrigação. Era com gosto de realizar um sonho que cada matéria que eu fazia era um gostinho de, pô, que legal, tô conseguindo. Eliminou alguma matéria, assim, por conta da tua formação? Com certeza, também não sou louca de vou fazer saborear tudo esse negócio? Não, calma aí. Não, é porque como eu já tinha a formação inicial da ciência da computação, eu
ter a sequência na engenharia da computação, eu eliminei várias matérias, tanto é que eu fiz em 2 anos. Mas eu fiz em 2 anos porque, como eu falei, sou nerd, fazia umas 7 matérias, né, acumulando quase que em todos os períodos. Mas graças às combinações de algumas matérias, então eu consegui eliminar bastante. Que legal, O curso cara. inicial já tinha 4 anos e a engenharia são 5. Então, no final das contas, né, eu fiquei um tempo bastante interessante. Quem se forma em ciência da computação é o quê? Cientista? Então, antigamente, não é cientista. Antigamente não tinha muito a parte do que hoje funciona de cientista de dados, né? Ainda tem. Tá. E hoje em dia está muito diverso, né? Tem engenheiro da computação. Porque senão eu ia falar cientista, engenheira. Já pensou? Mas o sonho é de ir nessa linha mesmo. Então, e uma coisa também que eu gostaria de reconhecer aqui e ressaltar, porque eu acho que o maior preconceito foi meu mesmo. Meu de sair da inércia, de novo, né? De sair da inércia e de buscar esse sonho. Porque ao chegar na sala, porque aí saiu do momento do online, aí eu vi que eu estava passando e tal, eu comecei a compartilhar com os colegas, e aí eu fui vendo as pessoas falando, A idade da sala, média de idade. Vou te chegar lá. Vou chegar lá. Aí as pessoas com quem eu falava, que eu voltei para a faculdade, falam, poxa, Dani, que maneiro, que coragem, que legal. E aí eu fui vendo que as pessoas estavam se inspirando em algo que eu dei o meu primeiro passo e que elas também gostariam, mas também por alguma razão ficam ou com vergonha, ou tímida, ou acho que já passou o tempo. Então, se eu puder compartilhar uma dica, né, com vocês, nunca é tarde. A frase que eu ouvi de uma das professoras da faculdade me gravou muito. Nunca é tarde para o saber. Isso, assim, eu fazendo as aulas e ela me falando isso porque eu estava ainda cheia de preconceito. Será que faz sentido ou não? Porque eu ia chegar no presencial. E eu sabia o que me esperava no presencial. Pois bem, ela me deu essa frase e aí eu fui. Chegando na aula de laboratório, presencial. Idade média da turma, 20 anos. Média, né? Média da Tinha turma. uma turminha de 17, tinha uma exatamente. turminha E a turma de 23. E tinha um desvio padrão chamado Dani Luz. De várias formas, eu representava o desvio padrão. Primeiro, idade média, 20. E eu lá nos meus 46. Segundo... Altura é em todo lugar. Esse aí em todo lugar. Segundo, olhava a turma, uma menina. É verdade, né? Porque... cara. Hoje, pô, o mercado de tecnologia tá passando por isso, cara. É só homem nessa parada. E terceiro, dentro desse ambiente, né, que eu falava, a parte do meu medo, né? E agora? Se lá atrás já era bullying, como é que vai você chegar aqui? Agora você que faz o bullying, cara. É certeza. Agora eu sei que sacaneia os caras. Não, de jeito nenhum, porque eu cheguei na humildade. Aonde você está, se você é minoria, então você tem que se manter na minoria, não adianta querer enfrentar. Mas aos pouquinhos, né, de novo, né, chegando eu sempre com as perguntas e tal, né, interagindo, enquanto a galera... Essa é uma coisa que é bem interessante. A galera jovem, eles ficam com vergonha de falar, gente. Em todos os fóruns, eles têm vergonha de falar. E aí... Aos poucos, né, à medida que eu ia interagindo com a professora de novo, né, eu interagindo todo mundo lá, né, olhando e tal, aí eles começavam a interagir também. E eu fui vendo quanto que era maneiro o acolhimento dessa galera comigo. Primeiro, porque eles achavam que, vem cá, né, tipo... Aí de novo é o meu julgamento, né? Aí de novo é o meu julgamento. Eles deviam achar assim, a tiazinha tá aqui, né, vamos lá ajudar ela. Mas depois que a gente começava, tava todo mundo na mesma. Eu ia pensar, ela é nerd, vou chamar ela pro meu grupo, que ela vai fazer o trabalho. Pro bar. Mas isso aconteceu algumas vezes. Galera, os caras são... E as minhas filhas, mãe, mas você não precisa. Eu falo, não, filha, tá aqui, tá todo mundo junto. Ah, mas não, vamos lá, então vamos... Eu não vou deixar meu trabalho, né, passar, vou aqui dar conta, vamos liderando, cada um faz uma parte e tal, e funcionava bem. E o que me chamou a atenção, diferente do que eu vi 20 anos atrás, foi o acolhimento em todas as turmas. E... A questão da diferença de idade, eu tive muita sorte, eu espero que isso se repita em diversos outros ambientes escolares, é justamente a questão de diversidade, porque hoje a gente fala de tema diversidade e ainda está muito vinculado à questão do gênero. Mas o etarismo tá aí, né? Tá aí. Então, eu me senti super acolhida. E era legal que em cada turma nova, eu encontrava uma nova galera. E aí, eu não esqueço o dia que eu encontrei a turma da elétrica.
E aí, os colegas, eu falei, gente, a elétrica, para mim, sempre foi aquele mito. Porque, gente, trabalhar com engenharia elétrica, você tem noção do que é? Mexer em tudo quanto é fio, né? Tudo quanto é voltagem. E o meu marido sabe que eu morro de medo de elétrica. E aí, eu conversando com eles, foi um ambiente, assim, super natural. E aí, em um determinado momento, de novo, eles na faixa dos 20 anos, aí eu conversando de oportunidade, de futuro, carreira e tal. E eu descobri umas coisas que foram muito marcantes também para mim, porque eles falaram assim, poxa, seria tão bacana se a gente tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que já estão trabalhando, mais experientes, para ajudar a gente a ter mais norte, ajudar a gente a ter mais direção. Aí você, opa. Não, eu falei, tô aqui, conta comigo. Mas aí eles falaram, poxa, mas vocês não falam. Aí eu falei, como assim? Vocês não perguntam. Vamos equilibrar essa equação, porque a gente observa, né, nos jovens, e aqui também um outro alerta para todo mundo, a gente fica muito preocupado em enxergar o jovem como falando de mercado de trabalho, né, como um risco, como uma ameaça que vai estar substituindo os profissionais experientes. Eu enxergo como uma oportunidade de juntar ângulos diferentes de aprendizado, de conhecimento e de oportunidade. Por quê? Principalmente voltando a esse grupo, né, que foi muito maneiro. Eles estão cheios de ideias, com vontades, né, de se inserir num grupo. Mas pensa na dificuldade que toda a galera jovem está passando. Tem muita tecnologia. É uma infinidade de informação. Muita informação. É uma infinidade de softwares, de aplicativos, estímulos, né? Carreiras. Gente, o meu conselho, né, para quem puder, já for experiente profissional, e eu falo isso toda oportunidade que eu tenho, se você vê um jovem que no primeiro momento você fala, ele tá super suficiente, não quer opinião, não é, ele só tá tímido. Ele só ainda não teve, ou às vezes, mesmo com a fala, para querer se posicionar, às vezes eles usam umas falas que te dão a impressão de que eles são arrogantes, ou que são, né, super, né, já entendido de tudo, mas tem uma casquinha lá dentro, generalizada. Eu posso generalizar porque realmente esses 2 anos na faculdade me deu essa clareza desse outro olhar. E eu fico bastante, assim, sensibilizada com eles. E eu falo, hoje eu me formei na engenharia, estou muito feliz por essa conquista, sendo que as dificuldades que eu vivi hoje para o aprendizado são diferentes do que eles vivem. Por exemplo, em uma determinada turma que eu participei da área da tecnologia, em uma só turma eu tive acesso a 6 novas ferramentas muito incríveis. Mas eu falo, gente, foi só em uma turma. Como que essa galera nova dá conta de absorver tudo? Não tem condições. É humanamente impossível. Então, hoje, olha o quanto de jovem por si só já é dúvida, né? O que fazer? O que eu vou escolher? Né? O que vai ser do meu futuro? E com essa infinidade de ferramentas, deixam eles muito mais vulneráveis mesmo. De escolher o que vai querer fazer para o futuro e de saber se vai estar fazendo a escolha certa. Quando eu me formei, há 20 anos atrás, ou mais um pouquinho, eu não tinha acesso, também não vou ser hipócrita, eu não tinha acesso a toda essa tecnologia, não tinham vídeos mostrando como desenvolver em Python, como fazer uma série de utilizações de APIs, de acessos de bancos de dados. Muito legal toda essa tecnologia que a gente tem. Só que a gente precisa saber o que buscar, porque senão fica perdido. Repertório. Repertório te dá a condição de escolher melhor. Porque não adianta você ter toda essa ferramenta na mão, ciência da computação, engenharia. Você sabe fazer, mas vai fazer o quê? É isso. Exatamente. É isso. E assim, eu tenho muita sensibilidade mesmo pelos jovens, porque se a gente parar para olhar, os jovens não só têm muito mais opções, então, ao invés de facilitar, deixa a vida deles muito mais complexa para saber ser assertiva nas suas decisões. E, vamos combinar, nós, já adultos, passamos pela pandemia e a gente meio que esquece, né? Mas eles foram muito marcados. Foram né? muito marcados. Viverem confinados 2, 3 anos na fase mais importante, social, afirmação, de conexão, contato. São marcas que eles vão gravar e que a gente não tem ideia. Você sabe que eu tenho um amigo
Ele não é do Brasil, assim, né? Ele mora aqui, mas... E ele, assim, já tem mais idade e tal, ele é aposentado, mas ele continua trabalhando, super ativo. E quando começou a pandemia, aí começou a questão da vacinação, e aí os idosos eram vacinados primeiro, ele ficou, assim, indignado. Porque ele falava assim, não, a gente tem que vacinar os jovens. Porque olha a perda que tem os jovens, tipo... E assim, claro, a gente entende que tem a questão, né, toda da saúde mais fragilizada dos idosos e toda a questão, né, Mas é que a visão que ele me trouxe foi uma coisa que, pra mim, abriu a minha cabeça, assim, sabe? E ele dizia assim, imagina a perda que a gente não vai ter, pensando no mundo daqui a algumas gerações, desses jovens que ficaram confinados e foram enfim, não puderam ter convívio social, desenvolvimento, as amizades, é uma fase que as amizades são muito importantes, que eles precisam ter e aí ficaram isolados, e ele refletia sobre esse impacto. E aí, quando ele falou isso, me abriu a cabeça. Tipo, cara, realmente, assim, se pudesse vacinar todo mundo. Mas é essa relação, né, desse momento da vida. E tem vários estudos que estão mostrando, né? As pessoas estão preocupadas com o burnout dos adultos, preocupadas com a vida, né? Ansiedade e tudo mais. Mas a gente viveu uma fase antes e pós-pandemia, já com uma mentalidade mais madura. E eles estão tendo que se adaptar numa nova realidade que já seria desafiadora se nada de pandemia tivesse acontecido. Então, tanto é que se para olhar os estudos, a quantidade de adolescentes que estão extremamente ansiosos ou que às vezes até pensam em suicídio é uma quantidade absurda e silenciosa. Isso que é o mais triste, né? Mais triste. Eu realmente me sensibilizo. E é algo que me toca realmente bastante fundo, porque, como eu falei, eles estão sem espaço para fala. Eles já naturalmente só têm os meios tecnológicos para conversar. E eles usam os grupos deles entre eles para se ajudar. Então, os jovens também vivem numa bolha. Então, eu realmente deixo essa reflexão aonde eu passo. Seja na igreja, seja no trabalho, seja numa reunião. Aonde eu vejo, na faculdade, em várias vezes, eu realmente falo... Vocês realmente precisam de um abraço, precisam de espaço para que entendam que vocês vão crescer num ambiente que está cada vez mais competitivo, mais desafiador. E para as pessoas entenderem que receber, acolher, né, a galera nova. E não é só preocupar de que os jovens chegam com novas tecnologias já na veia e vão tirar nosso espaço. Eu acredito na combinação. A combinação de experiência, que é o que você falou do repertório. Às vezes, a gente... E não é só pela questão da idade, né? A questão da multidisciplinaridade também. Eu acredito que quanto mais a gente amplia o nosso ambiente de conversa, de conexão, mais enriquece todo mundo. Então, quanto mais inclusivo, mais diverso o ambiente, mais legal. Mais legal. Cara, tudo isso aí, ó, essa reflexão toda, a formação, tudo veio de uma live, um empurrãozinho de uma live. Aí, o que eu tô pensando aqui, né? Que live que eu assisti da pandemia? Bruno e Marrone falando asséptico. Gel. Eu tava assistindo Bruno e Marrone e tinha gente que tava mudando o futuro do Brasil tá aqui, cara. Você vê, assim. Droga. É por isso que a gente senta do lado de cá e o convidado senta do lado de lá, né? Dani, mas me diz. Cara, tem muita coisa pra eu investigar aqui. Inclusive você que está aí até agora e diz... Tá, mas como é que essa mulher foi parar em remuneração e essa história toda? Só que antes disso eu quero te perguntar. E a tua carreira acadêmica, continua? Continua. Aqui vai ter que contar. Continua como? Ai, gente, eu sou tão feliz. Vocês não têm ideia desse momento que eu tô vivendo. E, de novo, lá vai a nerd falando, né? Quem é louca que gosta de estudar e não parar. Então, eu ainda estava vivendo, né, a emoção de ter concluído a faculdade da Engenharia da Computação. E surgiu a oportunidade, o doutor que fez parte da banca, ele me falou de um concurso na UFRJ. Um lugar que eu achava assim, uau, muito incrível, sempre foi parte dos meus sonhos, né? E eu falava, uau, tá muito além do meu patamar. Fiz o concurso. Muito, muito difícil. Um concurso para? Para um mestrado na UFRJ. E assim, foi um concurso muito rápido. Eu estava com uma expectativa não tão grande, porque as provas que eu participei foram muito desafiadoras.
E como ainda estava concluindo a faculdade, eu falei, acabei de concluir agora, veio esse daqui, vamos fazer. Mas eu achava que eu só ia conseguir mais pra frente. Quando eu vi que eu fui aprovada, aí caraca, eu fui aprovada para um mestrado na UFRJ, meu Deus. E não é um mestrado convencional, ainda tem esse quê. É um mestrado na área de HCTE, que é História, Ciências, Técnicas, Epistemológica. Tem que falar bem pausado. Epistemologia. O que isso significa? Que eu só fui aceita nesse programa porque eu, dando continuidade ao projeto que eu fiz no TCC, eles enxergaram um potencial de continuidade. E o DNA dessa área do HCTE é ser multidisciplinar. E olha que bacana, eu continuar tendo a oportunidade de unir minhas duas paixões, que é remuneração e tecnologia. E o modelo, né, inicial da minha tese, da dissertação, melhor dizendo, vai ser a utilização da lógica fuzzy para a retenção de capital humano. Olha que incrível. O que é essa lógica fuzzy? Então, olha que incrível unir esses mundos, né? Ciências humanas, algo que não é muito óbvio, algo que é muito dinâmico e diverso. E a lógica fuzzy, eu ainda estou entrando nesse universo. Mas o que eu já estou aqui simplesmente fascinada, que é a utilização da lógica que sai da lógica tradicional, né? Do 0 ou 1. E vai para uma lógica que, entre o 0 e 1, existe uma nuance muito, né, diversa, em ampla e infinita. E é isso que a lógica fuzzy, ou lógica nebulosa, estuda. E na semana passada, na verdade, eu já tive 3 encontros que eu ainda estou assim, me beliscando cada dia que eu piso lá. E eu fico assim, meu Deus, que sonho, que incrível. E a oportunidade de estar com mestres e doutores muito, muito, muito capacitados. E eu vejo assim, a humildade deles, a disponibilidade deles de ensinar algo que realmente eu falo, que presente. E a lógica fuzzy, o doutor estava explicando na semana passada, porque eu ainda tenho algum tempo para, né, absorver e ter um mínimo de capacidade para falar. Ele trouxe falando do seguinte: vamos imaginar que algumas situações não são tão óbvias. E é aí que está a beleza de juntar com a área da parte das humanas. Toda vez que você for buscar na internet esse assunto, lógica fuzzy, você vai ver exemplos básicos. Então, vamos colocar aqui, seguindo a mesma lógica. Se eu tiver que falar a temperatura dessa sala, né? Tá frio ou tá quente? A analogia do 0 ou 1. Tá frio. Para mim... Eu tô a ponto de desligar o ar, inclusive, aí já, viu? Eu tô vendo que você tá aqui assim, ó. Para outro, pode, em alguma outra situação, meu marido é bastante calorento, ele deve estar falando, tá normal, Vou tá complicar razoável. a vida dele agora, que agora... Mas daqui a pouco eu ligo de novo, porque eu também sou calorenta. E para outro, pode falar, não, tá legal. Então, não é só tá quente ou tá frio. Existe uma escala, né, dessa avaliação, e que vai depender do autor que você estiver perguntando. Então, a lógica fuzzy, ela traz a diversidade, né, de pontos de vistas e de informações, para que, uma vez que você consiga aplicar a combinação de diversas variáveis, você consegue trazer um resultado que traz de novo para uma lógica e para um racional. Cara, eu sempre tive uma lógica nebulosa. Agora você vai estudar a minha mente, ó. A minha lógica sempre foi nebulosa. Outra-feira é muito... É a seleção desse tema. Tem um pouco de você, do teu repertório, do que você cai, mas quem é que define de fato? O mestre define? Então, eu escolhi o tema da faculdade para o TCC, que foi a aplicação que também foi um tema bastante legal, que foi um tema para utilizar Python, Big Data, Data Mining, para retenção, né, de capital humano. Ou seja, usei toda a parte tecnológica para uma atividade que está vinculada à minha área de remuneração. E ao entender, né, a dinâmica desse mestrado, eu percebi que, e aí daqui a pouco, se quiser, a gente pode falar um pouco mais. Com certeza. Nós, humanos, não somos só 0 e 1.
Cada um tem uma motivação, cada um tem um desafio, um momento de vida, enfim. E aí eu percebi que eu poderia ter a oportunidade de estudar isso a fundo com mestres e experts de diversas áreas. Uhum. E a lógica fuzzy, ela sai disso, só do tradicional para ir para o além. Uhum. Olha que maneiro. Que E legal. entender como que associar a tecnologia para que a gente possa chegar num racional de falar de capital humano, né, de retenção, tem tudo a ver com remuneração. Então, esse tema ainda é um tema provisório, porque, afinal de contas, eu sou caloura. Então, eu tô indo por essa linha, entendendo que vai fazer muito sentido, tanto é que é por isso que foi aceita, né, dentro do programa, e eu acredito que vai fazer muito sentido aprofundar isso tudo. E aí, quando eu falei de dar uns exemplos, né, quando a gente fala, vamos pegar aqui uma coisa básica, né, motivação. Motivação é algo muito que pessoal. E, de repente, o que te motiva hoje não é o mesmo que motivou anos atrás. Ou até dentro de uma mesma empresa, cada profissional pode ter uma motivação, objetivos diferentes. Como fazer um programa, né, de remuneração Essa é a total resposta do milhão, né? que... Você sabe que eu tava ontem numa palestra com o João e a gente falou assim, cara, qual que é a missão? O que a gente tem que fazer dentro de um negócio? Por que a gente quer falar de carreira, de engajamento, de permanência das pessoas? Porque, de fato, a gente quer resultados para o negócio, a gente precisa das performances individuais. Então, qual é a missão do RH? De fato, tudo que a gente trabalha é para dar condições das pessoas atingirem o máximo de performance que elas podem ter, independente do tempo. É tipo Vinícius de Moraes, assim, o amor é que seja eterno enquanto dure. Então, se o cara vai durar 3 anos nessa empresa, que seja os melhores 3 anos em alta performance desse cara. E aí cai um pouco do que você está dizendo agora, porque o lance de pensar na permanência do engajamento não tem relação com eu quero reter esse cara. Por isso que a palavra retenção, às vezes, ela cai nesse desuso. Porque não é sobre eu vou manter você aqui, mas enquanto você ficar aqui, você vai estar no máximo que eu posso. Sem deixar você maluco, sem deixar você esgotado. Como é que você consegue fazer essa magia toda aí? E na prática, eu também acredito que a tendência é sair do termo retenção e muito mais para ir para o termo básico de encantamento, né? De profissional estar numa empresa porque ele quer estar. Não porque ele está retido por qualquer, né, vantagem ou situação competitiva que seja diferente. A gente falar do encantamento. Enquanto que uma empresa realmente consegue oferecer a melhor combinação de um pacote de remuneração que seja atrativo. E uma coisa que eu acho muito legal, e essa combinação diversa de saberes é algo que eu realmente tenho o objetivo de me aprofundar cada vez mais. Quando eu fiz a certificação da World at World... Conte pro pessoal. Você é a segunda mulher a fazer isso no Brasil. Então, a gente vai abrindo vários parênteses, né? Eles são necessários, não tem... Então, eu primeiro quero fazer alguns agradecimentos. Como que isso foi possível, né? Chegar a ter essa certificação. Também na pandemia, ou seja, viram que a pandemia... Pandemia lucrou. É só pra eu me sentir mais ainda com a minha live do Bruno Marrone. O que a pandemia você fez? Pra ter nada? Eu fiz pão, raspei a cabeça do João e assisti a live do Bruno Marrone. Pronto. Então, eu ficava muito incomodada de estar confinada. Então, cada um fica confinada de um jeito, né? Eu falo, não, tô produzindo pouco, preciso produzir mais. E olha que foi a época que eu mais trabalhei, muitas horas, todo mundo, né? E aí me deu a vontade de falar com o Antônio Linhares. Olha que maneiro. O agradecimento começa por ele. Então, Antônio, muito obrigada, viu? Você é sempre um profissional que não é só nas câmeras, porque afinal de contas você tá muito celebridade, cada hora numa câmera diferente. Então, eu quero deixar aqui esse agradecimento por você ser essa pessoa que realmente se preocupa em genuinamente ajudar os outros. Eu tinha 0 contato com ele. Então, era só mesmo dos nossos grupos, que inevitavelmente a gente tem acesso. E aí eu fiz a pergunta, Estou na dúvida se eu faço um novo curso de remuneração ou se eu faço um novo MBA. O que você me sugere, né? O que está sendo mais moderno? Então, foi daí que ele me deu o contato do Carlos,
da forma. E ele falou, olha, tem esse curso de remuneração internacional que é muito legal e tal. E aí pronto, né? Acendeu a luz da curiosidade. Você não ia A ser o nerd tipo que ia fazer só 2 módulos e acabou. Tocou no coração da nerd. Não, mas é assim, vamos entender então. Agora eu tô começando a somar essa mulher. Márcio, ela começou a certificação, começou uma faculdade e Não parou. cuidar de tudo e... No trabalho. Rapaz do céu. E aí, no contato com o Carlos, que também foi muito acessível, receptivo, aí ele me contou o que significa esse mundo, né, de remuneração internacional. E caiu como uma luva com todos os meus objetivos. Essa certificação, ela foi bastante completa, e eu tenho várias referências também sobre esse momento. E para mim, ter conseguido, né, concluir esse ciclo foi realmente algo muito importante. Tanto para a minha afirmação, né, profissional, sem dúvida para o conhecimento, que era o que eu ia falar. E daí, nesse ciclo, né, que a gente concluiu, a Vanessa foi a primeira pessoa que conseguiu a certificação aqui no Brasil, e 2, 3 semanas depois eu concluí a minha, e nós duas recebemos, né, foi até a primeira vez que nós nos vemos, das mãos do Scott, que é o CEO da World at Work, ele estava aqui no Brasil. E foi muito legal que eu tive a oportunidade de fazer um agradecimento lá também. E ele ficou tão, assim, impressionado que ele até nos convidou para ir na feira que acontece anualmente lá. Porque ele foi viu... nesse ano que você foi. E foi nesse San Diego. ano. E daí, porque o que eu falei, quando a gente tem a oportunidade de realmente confirmar o conhecimento, porque a área de remuneração ela é muito ampla. Pode não parecer, mas temos muitas frentes de informação. Quando a gente tem realmente um certificado com um peso internacional, as pessoas já te olham com outro, né, reconhecimento. E dali, essa certificação me trouxe muito mais abertura de informação global, para eu ter muito mais confiança mesmo de falar com as pessoas de diversos países. Claro que se já é difícil a gente entender a remuneração do Brasil, é claro que a gente não pode se sentir expert em nenhum outro lugar, mas dá a noção de falar quais são os elementos que são comuns, independente do país. O que realmente é relevante em cada uma das nacionalidades, considerando cultura e tudo mais. Então, essa certificação foi, assim, algo incrível. E mais um agradecimento, desculpa só te cortar, também para o Scott. O agradecimento também para o Scott, porque aí na conferência em junho, eu tava lá, uau, diretamente de Belfort Roxo para San Diego, olha isso. E, de repente, concluindo a reunião, o almoço, ele foi muito gentil. E aí, o Carlos, de novo, né, relembrando, olha, você conheceu ela no Brasil. Ele falou, eu lembro, ela fez um discurso falando que, quando concluiu a certificação, né, a vida mudou e tal. Ele perguntou, e aí, mudou mesmo? Primeiro que ele me deu aquele choque, eu falei, nossa, ele visita o mundo inteiro, como que ele lembrou? E segundo, que realmente é algo que a gente precisa agradecer, né? As pessoas que aparecem na nossa vida, nas nossas trajetórias. E eu conversando com ele, né, nesse ambiente, eu falei, poxa, só tenho a agradecer, porque a gente vai acumulando conhecimento, mas é importante relembrar cada uma das pessoas que passam nessa trajetória e ter os seus devidos reconhecimentos. E ele relembrar de um ano atrás, conversa de 5 minutos, falei, uau, que maneiro. Acho que foram algumas palavras que eu tive a oportunidade de compartilhar que marcaram ele também. Então, agradeço também esse momento de estar aqui hoje, porque, quem sabe, assim como aquela frase que eu ouvi durante a pandemia me ajudou a sair de uma inércia, quem sabe essa conversa que a gente está tendo hoje pode servir, né, de pelo menos algum insight para alguém também mudar alguma coisa. Então, eu sempre acredito que agradecimento, porque cada coisa que a gente vai vivendo, eu acredito muito que tem um porquê e um para quê. E eu espero que essa oportunidade de hoje seja útil para próximas pessoas ou outras pessoas também poderem ser impactadas e acreditar que é possível. Porque, assim, fato, né? Nada é fácil. Para conseguir algo, a gente precisa abrir mão de outras coisas. E eu tenho muita sorte de ter uma família que está sempre comigo. Meu marido, minhas filhas, mas
por exemplo, para certificação, eu passava o sábado e domingo estudando. 1 ano e pouco. Então, eles tinham todo esse respeito, entendimento e torcida. As minhas maiores fãs são as minhas filhas. E o apoio delas e do meu marido também é o que realmente me deixa confortável de dar sequência. Porque imagina se eu não tivesse um ambiente favorável de cobrança ou de falta de suporte. Então, isso seria muito desafiador. Então, essa oportunidade de estar conseguindo coisas, ela tem um preço. Então, é realmente de saber o que você quer alcançar para entender que o preço de não estar todo fim de semana na praia, ou aproveitando, ou descansando, é algo que não seja pesado. Então, para mim, toda essa trajetória que eu tenho conseguido, sim, alcançar nos últimos 3 anos, tem sido leve, porque é uma sensação de realização pessoal e, ao mesmo tempo, sem dúvida, traz uma bagagem de conhecimento técnico que começa também a ficar diferenciado. E é isso, eu acredito na oportunidade de unir os saberes. E, voltando para o mestrado, o meu momento agora é assim, uau, quanto trabalho. Uau, que maneiro. E sair de cada aula, de cada momento de reflexão e ver os doutores e pessoas que estão na sala aprendendo junto comigo, pessoas que eu super admiro, falo, que legal, que maneiro. É muito desafiador, intimidante, porque... Nem sei se tem essa palavra, intimidante. Intimidador. É. Mas no seu caso, você tem licença Fala poética que pra é falar o que você inglês, quiser. fala que você estava pensando em inglês. Muitas línguas. E que, ao mesmo tempo, de novo, toca naquele meu pontozinho. É desafio. Então, é onde que eu falo, pô, vou fazer o meu melhor para ser a melhor, né? Naquilo que eu puder entregar. Pessoal, se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, eu recomendo você ir no YouTube pra ver o olho dela brilhando agora aqui, ó. Vou ter que pegar até no óculos de sol. Tá difícil aqui. Mas será que o Brasil não começa a ficar pequeno pra você? Você fez essa certificação pensando numa experiência internacional, arrastar esse pessoal tudo lá pra algum canto do mundo, Estados Unidos? Passou isso já pela sua cabeça? Desculpa, na verdade, assim, eu não tô nem dizendo... Nem perguntei onde você tá trabalhando ainda, não sei o quê. O pessoal lá do RH... Agora, pô, né, fica tranquilo, tá o teu presidente, pô, fica em paz. Vou fazer uma só pergunta aqui, que é uma especulação. Olha, eu acredito um dia após o outro, assim, para poder entender que é claro que todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, que eu botei na oportunidade de adquirir, eu quero muito poder aplicar isso e ver na prática. Então, o futuro a Deus pertence. E aí, podendo falar um pouco de religião, se cabe ou não, eu acredito muito que a minha frase, né, sempre. Porque eu já passei Tá pensando o quê? Na época da Covid? Aquela parte de vou morrer, vou viver. A gente dá risada agora, né? Mas... Me trouxe muita ansiedade. E o fato de estar muito focada, né, e ter a conexão muito forte com Deus é que me ajudou. Apesar de ser difícil, porque o que a gente fala, nem sempre é só acerto, tem dificuldade. E a parte da Bíblia que eu sempre gosto de refletir quando me dá aquele momento de ansiedade ou de pensar no futuro, que está em Mateus, fala que é para entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, essa é a resposta para a sua pergunta. Não sei onde que vai ser o dia de amanhã. Eu acredito que Deus está cuidando do melhor futuro. E eu até também tenho uma frase, porque tem muitas pessoas que acreditam que, porque entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer o resto. Que não precisa Vou ficar largada no sofá. Não. Não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que sempre acreditar que o Senhor está cuidando da gente, mas a gente também tem que fazer o que cabe a gente. Porque senão, se falar assim... também acredito em outras frases de que a sorte chega para a pessoa que está preparada. Você já viu, né? Usar, porque tem gente que ainda vai falar assim, ih, que sorte! Eu já ouvi várias pessoas que eu converso hoje falando, nossa, você teve sorte, né? Eu falo, poxa, até hoje eu acordo 5 da manhã todo dia para ir trabalhar e eu tô cheia de sorte, né? Enfim, então eu acredito muito que Deus sempre me cuida em cada detalhe, em cada parte, em tudo que a gente faz. Estar aqui hoje nessa entrevista, eu acredito que é realmente permissão de Deus. Eu, inclusive, antes de vir para cá,
eu todo dia acordo, eu oro, falo, Senhor, que o Senhor use, né, esse momento, use minhas palavras para que realmente possa ajudar outras pessoas. Que não é por mim, porque eu sou, né, a gente olhar quem sou eu? Nada. Então, a gente ter a oportunidade de falar do Senhor, de ter a oportunidade de entender que só estamos aqui pela misericórdia, né, e bênção dele, é o princípio de tudo. Então, eu acredito que Deus norteia cada passo que Cara, eu dou. Conversamos essa semana sobre isso, que eu perguntei pro Hermes, assim, como que você descansa, né? Como que você se renova, né, assim? Porque, nossa, eu assim, me sinto muito cansada, assim, esgotada. Chega, assim, à noite, parece que... E aí, a gente tava nessa discussão, né, e a gente falou disso, né, de ter uma... E eu olho pra Dani também, e assim, eu vejo também um renovo, assim, né? Porque eu imagino, acordar 5 horas da manhã, tem todas as atribuições do trabalho, né, na cadeira que você senta, que também não é brincadeira, né? Aí tem casa, com as filhas, com o marido, agora mestranda, e todas as coisas mais na cabeça, assim, tudo que acontece... Onde você encontra esse renovo, né? Eu acho que tem muita gente vivendo isso também, essa renovação. Tem muita gente vivendo esse cansaço, né? Essa exaustão, né? É isso. O segredo do sucesso da Dani, então, é esse. Um dos segredos, né? Então, primeiro segredo, sim, tudo que eu faço é realmente pedindo a permissão de Deus, orientação, orando, entendendo que é só realmente... É muito complicado até de falar disso, porque não existe uma receitinha, né? Deus não vai escrever aqui pra mim, Dani, faz isso. Mas é realmente só com muita comunhão e muita proximidade de Deus que a gente sente isso. Então, primeiro de tudo, Deus, né? E a partir desse momento, quando a gente... a frase que eu também coloco, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, eu acredito nisso muito. Então, combinando, não me preocupa com o dia de amanhã. Amanhã Deus pertence. Faz o seu. Né? E eu faço o que cabe a mim. Aquilo que está dentro do meu poder de ação é o que cabe para mim. Quando a gente começa a ficar muito ansioso, é porque a gente quer resolver coisas que estão fora do nosso controle. Coisas que ainda não aconteceram, quer ir muito à frente. Então, respira. Traz Baby, calm down. Meu moleque canta assim, baby, calm down. Não, e quem me conhece down. sabe que eu sou muito acelerada. Eu já acordo no bom dia, oi! E as pessoas ainda estão, tipo, oi. Então, primeiro, acalma, respira. O hoje, né? Um de cada vez. E quando fala de segredo, de sucesso, se é que a gente pode colocar assim, é planejamento. É entender que não dá para alcançar tudo ao mesmo tempo, mas dá para alcançar muito se você pensar gradativo. Então, isso que eu acredito. Tem uma frase da Michelle Obama que é: você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo. E é bem por isso, né? Às vezes as pessoas se frustram porque quer alcançar o topo. Primeiro que o topo, para você chegar lá, você tem que ir degrau por degrau, né? A menos que você tenha um helicóptero que te pegue daqui e te leve lá, né? E que não é o meu caso, eu vou um passinho de cada vez. E sabendo realmente mensurar o que é alcançável, o que é realista, em que vai estar sempre possível conciliar. Uma coisa que eu também sempre coloco. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre converso com a minha família. Então, vou entrar na faculdade. E aí, beleza? Não, beleza. Porque eles me ajudam a equilibrar. Eu sou sempre muito planejada e muito pé no chão. Mas, ao mesmo tempo que entender que qualquer coisa que for fazer bem para mim, mas que não for agregar e não me continuar mantendo conectada com a minha família, isso já é uma coisa que eu não me entregaria, né, como desafio. Então, eu acho que planejamento, entender a conexão, entender passo a passo e realmente acreditar em Deus, porque tem coisas que cabe a gente e tem outras que, assim, a gente não consegue resolver sozinho. Então, só o Senhor mesmo, que é maravilhoso. A gente entrevistou o Rodrigo Mendes aqui, um dos episódios atrás aqui do teu, mas é da temporada desse ano. Rodrigo Mendes é um cara que tem Parkinson, tá com 50 anos de idade, descobriu com 35 Parkinson. Carioca, fala como vocês. E, cara, mas sabe o que é maneiro da história dele?
assim, cara, você imagina o desafio. Ele tá trabalhando para estabilizar a doença. E ele foi subir o Aconcagua. 2 vezes que ele tenta e 2 vezes ele não chega no topo, mas ele melhora a marca. Ele é um cara extremamente competitivo, então isso para ele não é fácil. Mas o lance do Aconcagua é um pouco do que você disse. 60% para subir. E 60% da subida é mente. 30% é preparo físico e 10% é sorte. Então, se a gente puder... A sorte é necessária? Lógico, mas quanto ela representa de tudo isso? 10%. Por conta dela, você pode não subir. Como ele teve um problema do tempo, né? Que congelou uma das passagens. E como ele estava num processo que vai com 2 guias, porque ele não tem a firmeza das pernas, como... E falou, cara, não podemos passar aqui. E ele estava bem, sabe? Oxigenação legal e tal. E ele falou, cara, eu... Não pude, mas os caras falam, você não vai. Porque se você cai, você leva outros 2 contigo. Então, acabou aqui a subida pra você. Frustração e tal. Mas ele disse, cara, eu tava com os 60 pronto, eu tava com os 30 pronto, e aqueles 10 disseram, não é hoje que você vai, cara. Então, Deus, ele tem uma forma de trabalhar que eu creio exatamente nisso que você disse, sabe? O Deus que te guia é o Deus também que eu escolhi pra mim, e eu vejo o trabalho que ele faz. E às vezes ele nos impede de fazer certas coisas e não dá explicação. E tipo, você fala, mas eu quero saber qual é o propósito disso. Ele fala assim, eu não vou te dizer. Acabou. É isso. Se vira com a resposta que eu dei. Então, acho que é um jeito interessante da gente enxergar. Mas por outro lado, você é uma ferramenta, cara, nas mãos dele. Então, olha isso, cara. A tua formação, o lugar que você saiu... quantas pessoas, quantas da vizinhança, da galera que você conviveu, quantas conquistaram esse tipo de coisas? Eu tenho certeza que não foram muitas, foram pouquíssimas, né? Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, você sabe que você tem uma baita de uma responsabilidade por outro lado também, né? Carregar tudo isso o que você vai fazer de bom para as pessoas que estão aqui. Isso eu sei que você está fazendo. E dentro dessa linha, que também algumas pessoas acham, mas você ainda consegue tempo, né, para isso? Toda quinta-feira na minha casa, nós abrimos o nosso lar para poder fazer realmente a reunião das células, né, que se chama da nossa igreja. A gente tem encontro em células, aonde a gente recebe famílias e pessoas convidadas para poder estudar da palavra, falar, né, aprender mais sobre a Bíblia e orar. Eu acredito muito no poder da oração. E quando a gente tem a oportunidade de orar um pelo outro, a gente realmente está fortalecendo cada vez mais essa aliança. E não é um tempo a mais, né? Não é mais uma atividade, é a atividade. É o momento que a gente tem para poder falar do Senhor, abrir a nossa casa e ter a oportunidade realmente de também impactar outras pessoas que às vezes surgem e a gente só convida e aparece e que também está precisando de ouvir uma palavra. Então, é o nosso momento de falar, Senhor, usa-nos como instrumento para poder ser palavra de alívio, palavra de esperança, para às vezes as pessoas que ainda não conseguiram encontrar a verdade. Dani, é tudo fácil para você? Claro que não. É tudo moleza? Claro que não. Só tem flores? Claro que não. Mas, de novo, é de como a gente prefere escolher, né, olhar e lidar, e da proporção e o tamanho que a gente vai dando a cada uma das coisas. Então, acho que isso daí ajuda bastante a ter um melhor fortaleza. Cada vez mais a gente vai se fortalecendo. Porque se a gente for olhar para cada um de nós, somos todos fracos, né? Sozinhos. Enfim. Cara, me diz, você pensa em mudar de carreira, assim, por conta de tudo que você está carregando? Porque assim, eu vi que você já entendeu a conexão, mas ainda brota um desejo, de repente, de, sei lá, cara, falar assim, tchau, remuneração. Qual é a cadeira que você está sentada hoje? Hoje eu ocupo a posição de gerente global de remuneração numa empresa de óleo e gás, para atividade de operações, que é a atividade dos navios e tudo mais. E eu não penso em mudar de área. Eu acredito que, diferente do tradicional, eu não quero ser só TI ou eu não quero só remuneração. Eu quero ser esse profissional que agrega e consegue mostrar o diferencial pelos dois. E até fazendo um paralelo de quando eu só desenvolvia sistemas, porque a gente ainda nem falou disso, né? Muita coisa. Calma que é só o começo. Quanto tempo você acha que já passou? Uns 20 minutos, né? 20 minutos. Marcelo, quanto tempo passou? 1h15. Vai, continue. Sério? Mas aqui não tem tempo. Caramba. Então...
Em 2003, eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer o desenvolvimento de sistemas de uma grande empresa, sistemas de recursos humanos. Então, até então, eu ainda estava dentro de um grupo enorme, uma empresa gigante de desenvolvimento de softwares, com mais de 200 profissionais e tal. E aí eu passei a ser a pessoa de sistemas numa empresa muito grande também, para desenvolvimento de sistemas de RH. Aí começou a minha trajetória com RH. E por 5 anos eu realmente tive a chance de desenvolver todos os sistemas de RH. Sendo que depois eu tive o acesso à remuneração. Os sistemas estavam prontos, funcionando. E eu tive o convite de entender um pouco mais de remuneração. Meu olho já começou a brilhar naquele momento. Falei, que legal! E por que eu trouxe isso? Porque quando eu desenvolvia os sistemas, e mesmo estando em RH, eu sabia o que fazer. Então, era ótimo desenvolvendo sistemas. Olha que tela linda, olha que funcionalidade linda e tal. Mas por mais que eu tivesse contato com a equipe, né, técnica, eu não sabia para quê exatamente que eles estavam buscando. Estando na área de remuneração, hoje eu entendo muito bem para que cada coisa que está sendo feita e cada vez mais, né, buscando conhecimento, sempre com a humildade de saber que está muito dinâmico esse nosso mundão, né, de remuneração, está crescendo N oportunidades. E quando eu voltei para a área da tecnologia, e isso eu fico muito feliz porque é outra paixão que eu ficava, poxa, larguei desenvolvimento de sistema, depois, poxa, eu tô aqui em remuneração. E agora eu falo assim, que legal! Eu estou com oportunidade, e ainda mais com essa oportunidade única desse suporte do mestrado, de dar continuidade, de falar sim, é possível eu unir esses dois saberes que não é fácil, não são saberes naturais e complementares, e continuar agregando na área de remuneração com muito mais expertise, e sendo que a diferença é que agora eu não só sei o que fazer, porque é toda essa bagagem da remuneração, mas como fazer, que normalmente a gente delega para as outras áreas, e não tem nenhum problema por isso. Só que eu fico muito feliz de poder atuar de uma maneira bem assertiva nas duas pontas. E eu acho que isso é um diferencial muito maneiro. Muito maneiro. A gente costuma departamentalizar o conhecimento, então eu falo assim, eu vou estudar matemática agora eu vou estudar química e agora eu vou estudar biologia. Cara, mas tem matemática, química e biologia dentro das coisas que a gente está vendo. Então, isso é característico um pouco do modelo de educação que a gente tem. Tive uma conversa recente sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo, Dani, você sabe que lá atrás, quando a gente se conheceu em São Paulo ano passado, lá naquele evento com o Scott, você já tinha visto, acho, alguns episódios, a gente já tinha, de certa forma, você falou, Emerson, pô, eu sei quem é você, alguma coisa assim, lá do quinto, que a gente gravava as coisas, né? E eu vejo esse trabalho que a gente tem feito, muita gente ainda não tem essa percepção, sabe? O quinto dia não é sobre falar dos instrumentos de remuneração, é falar de tudo que cerca esses instrumentos, que podem ser X agora e Y amanhã. Exatamente. E a gente, quando faz episódios, né, Fê? A gente vê assim, quais os episódios que mais... Pô, vem alguém de remuneração e vai contar uma história. Aí o teu episódio vai ser mais ou menos isso. Quem chegou até aqui vai ouvir assim, 1h e 15 minutos e os caras não falaram nada de remuneração. Cara, se você chegou nesse momento e falou assim, cara, não, você não entendeu ainda que remuneração tá dentro das histórias. A gente fala de storytelling, não é porque assim, vamos pagar quanto? Não é sobre pagar quanto, é de que maneira você embala o tanto que você paga, cara. Sabe, de que maneira as pessoas percebem significado na forma como você paga. Cara, mas não faz sentido isso. Aqui tem uma tabela e eu sigo a tabela. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E falando, então, para quem está curioso de remuneração, então vamos trazer um pouco desse aspecto. Fala. Eu ia falar isso. Vamos dar um gostinho agora, então, para quem estava esperando, que eu ia te perguntar do evento. O que você viu, o que você trouxe na bagagem. Né? Foi muito legal. E se me permite só um parênteses antes, durante a formação da World at Work, alguns módulos me chamaram muita atenção. Primeiro que, naturalmente, comunicação não é o forte natural do profissional de remuneração. Porque existe aquela coisa da confidencialidade, existe a coisa de entender como que eu vou falar de salário, porque salário nunca é o suficiente para ninguém. É tabu. E eles trouxeram ângulos que foram muito legais. Então, quem puder participar desse treinamento, ouvir a parte desse módulo de comunicação para a remuneração, já é algo muito legal, porque ele trata de essências, situações de base, regras. E a parte que muito me chamou a atenção é que aquilo que você não comunica,
já está comunicado de alguma Aham. forma. Porque se oficialmente não é visto, né, não é falado, as pessoas vão ter as interpretações como elas quiserem. E aí é o risco. Então, esse foi um primeiro. Um outro parte que já me chamou a atenção desde o primeiro módulo foi a estratégia de remuneração, ela tem que estar vinculada com o quê? Com a estratégia do RH. Tem que estar vinculada com a estratégia do negócio. O que a empresa quer alcançar? Sem dúvida nenhuma, não dá para a gente fugir de legislação, não dá para a gente fugir de ambiente econômico, inflação, sindicato e por aí vai. Então, existe isso tudo, mas combinando esses elementos, a gente ainda tem que entender que o maneiro da remuneração é a combinação dos melhores elementos de remuneração. Que, às vezes, para uma empresa A, pode fazer sentido uma composição, para a empresa B é outra composição. E, às vezes, dentro da própria empresa, dependendo da pluralidade que ela se encontra e da diversidade de negócios, ela também precisa se reinventar com pacotes diferenciados dentro da própria empresa. E esse é o grande lance do desafio da nossa área, de entender realmente como colocar todo um pacote de remuneração que faça sentido, que seja financeiramente viável, porque a gente ainda tem que contar com isso, né? As empresas não têm verbas ilimitadas para a questão de salários, benefícios, sabendo que esse é sempre um dos maiores gastos. E aí eu não quero falar gastos, mas investimentos que as empresas fazem. E o nosso papel é justamente estar sempre ponderando essa melhor combinação e saber que isso não é estático. Sim. Uma vez que um projeto de remuneração foi lançado, ele pode ter muito sentido por um determinado momento, por um determinado grupo, mas ele precisa estar sempre sendo revisitado, todos os elementos, em todas as características. O episódio 69, a gente entrevistou a Natasha Bontemp. E ela é a facilitadora, acho que, desse módulo. Pelo menos, não sei se continua. Foi ela, né? Foi incrível. Foi muito Então, legal. lá, Comunicação e Remuneração, episódio 69 do 5º dia. Depois, se você quiser, tiver curiosidade nisso, foi bem legal o bate-papo com ela. Foi muito, muito legal. E aí, quando a gente teve a oportunidade de se conectar em San Diego, mais uma vez na parte dos agradecimentos, eu fiquei muito impressionada, não sei você, mas da receptividade dos americanos com a gente. Sim. Não só dentro da conferência, mas no ambiente como um todo. Foi a primeira vez que eu fui a San Diego. Vi também alguns cenários que eu não esperava, que me chocaram, apesar das pessoas já terem falado, né, da população de rua, que estava bastante frequente e tal. A gente sempre cria aquele pensamento, Estados Unidos, né, tudo perfeito. E ver isso me trouxe alguns choques, mas dentro da feira, a receptividade de todas as pessoas foi muito legal. Sim. O stand não, né? A área da delegação internacional. Pô, isso gente, aí que top! Foi muito maneiro. E aí nós tínhamos não só brasileiros, mas pessoas de diversos países. Então eu tive a oportunidade de ver, né, próximo, pessoas de outros países. E nessa troca, ela já é naturalmente muito enriquecedora. E já faz sentido a gente começar a falar um pouco das sessões, das coisas que a gente... Fica à vontade, cara. Nas sessões, claro, né? Sempre remuneração de longo prazo, sempre chama atenção, cada um tentando trazer suas sugestões. Um dos tópicos que eu vou me aprofundar mais é a questão de como unir a sustentabilidade com os pacotes, né, de remuneração. E isso foi um dos materiais apresentados pela Willis Towers Watson, que foi muito legal. E é novo, né? Todas as empresas estão se preocupando muito, né, com ESG. E vai realmente ficar muito inevitável para a remuneração ter todos os seus pacotes de remuneração, ou pelo menos alguns dos seus elementos conectados com esse aspecto. Então, isso é uma parte que me chamou a atenção. Me chamou muita atenção também em quanto que os americanos estavam ainda enfatizando o reconhecimento. Então, tinham vários estandes dando enfoque, né, no reconhecimento dos profissionais. Reconhecimento como um todo, reconhecimento de atividades realizadas de maneira diferenciada, o reconhecimento pelas atividades feitas em equipe, ferramentas e tudo mais. Então, o reconhecimento, eu gosto sempre de dizer que ele não custa nada, para começar, né? E se a gente olhar as pesquisas,
Inclusive, até trazendo parênteses, as próprias pesquisas que foram mostradas, porque lá nos Estados Unidos já tem vários locais que precisam ter a transparência, né, do salário. E algumas das pesquisas mostram que os principais desafios para o sucesso disso é o engajamento do gestor com o funcionário. Vai olhar na base, comunicação. E vai olhar o tanto que eles estavam falando sobre reconhecimento. Então, era uma bandeira natural que os americanos estavam falando, tipo, pessoal, vamos voltar para o básico, reconhecimento. Reconhecimento tem a ver com a comunicação direta do seu gestor com você, tendo uma clareza no que espera, tendo uma comunicação mais assertiva e principalmente falando, pô, bacana esse trabalho que você fez, ou que tal se a gente fizer de uma outra maneira, vamos por aqui, vamos por ali, e realmente num contexto de parceria. Acredito eu que esse tópico, ele não tem tido tanta relevância na questão da satisfação e até mesmo do EVP, e eu vou pesquisar isso muito mais a fundo nesse projeto do mestrado, porque você entende que a comunicação direta, e tem um autor que eu gosto muito, que também agradeço também, foi o Dick Finnegan. Ele tem várias metodologias, eu agradeço muito porque ele foi muito gentil de conceder reunião comigo, sabe? Me Nossa, que explicando, e explicando toda a metodologia. Ele tem alguns livros, um deles é The Power of Stay Interview, que está justamente conectado com isso e até com o que você falou. A gente não precisa garantir que a pessoa vai ficar 30 anos na empresa, mas o período que ele fica tem que ser o melhor para ele e para a empresa. E o livro que o Dick Finnegan traz, ele fala justamente isso, o poder de uma entrevista. Pergunta para o Emerson, o que você realmente se interessa? Onde você quer chegar? O que é diferencial para você? O que te motiva? Que tipo de pensamento você quer olhar daqui a 2, 3 anos? Simples. Parte pela comunicação. E a gente não dá a devida importância do peso disso na permanência do profissional na empresa. Ou dele mesmo querer buscar outra empresa, porque às vezes as pessoas podem não mostrar uma melhor satisfação onde está, não pelo pacote de remuneração, porque isso a gente consegue mensurar, tem N pesquisas para mostrar salários, benefícios, curto prazo, longo prazo. E eu também gosto de acompanhar sempre a Willis, que eles sempre estão fazendo pesquisas muito diversificadas, com ângulos diferentes. E uma das que eles entregaram recentemente foi justamente fazendo essa pesquisa, olhando o que atrai as pessoas de diferentes pilares. Gênero, grau de senioridade, etnia. E aí eles foram combinando o que atrai e também o que retém. Óbvio, remuneração é o que atrai, é o que retém. Não há o que se falar, né? E aí o Maslow explica, tá vinculado na necessidade básica da pessoa. Mas aí, uma vez que você já tem isso como uma referência, que mais são fatores relevantes? E também nessas pesquisas, eles começam a mostrar que as pessoas querem, né, como prioridade, serem ouvidas para entender aonde é que a empresa pode direcionar as suas estratégias de remuneração de maneira assertiva. E aqui eu estou falando só de remuneração, mas vamos entender que a remuneração é o pilar mensurável. A pessoa que está num ambiente que não tem ou que não enfatiza, de repente, o desenvolvimento, ou que tem oportunidades menos explícitas mesmo em outras áreas, que o RH também tem atuação, talvez ali seja um ponto que pode ser melhorado. Então, remuneração é fácil medir na prática. E ainda assim, eu ainda falei, o desafio da parte não mensurável, né, do reconhecimento e tudo mais. Então, isso me chamou bastante atenção, o quanto que os americanos estavam falando sobre isso. Também me chamou a atenção na quantidade de sessões, porque foram muitas, né? Tava difícil da gente escolher qual participar. E a quantidade de sessões falando da importância de revisitar o pacote de benefícios. Até um tempo atrás, estava aquela coisa bem tradicional, né? Os benefícios básicos, saúde, previdência e tudo mais. Só que as empresas estão indo além, né? Incluir questão de
qualidade, né, de vida e trabalho, e aí vai também outros pontos amplos. Até antes da pandemia, ninguém achava que podia ficar trabalhando tranquilamente de casa, até que a gente viu que era muito capaz de entregar com qualidade e produtividade de casa. E a gente acabou essa fase, agora está todo mundo voltando para cá, para os escritórios, ou com uma grande tendência ainda do híbrido. Mas olha quanta discussão que tem em diversos países falando de semana de 4 dias, ou de semana mais curta, ou até o híbrido total. Eu tenho sempre a linha de que o extremo, seja 100% em casa, 100% presencial, não é a resposta. Eu acredito na linha, né, intermediária. E olha quantas empresas estão estudando sobre isso. E isso foi muito falado em San Diego, em diversos aspectos. Tanto quando fala de qualidade de vida, quanto fala de diferenciação estratégica. Também eles trouxeram muita ênfase em 2 aspectos que eu vou abrir aqui. Um primeiro, também no período da pandemia, e me impressionou muito o quanto que eles ainda estavam amarrados. Muitas palestras eles ainda estavam entendendo disso, né? muito da pandemia. Enquanto que aqui, pra gente, tipo, a pandemia parece que já foi algo tão distante. Mas sabe o que eu senti? Nesse caso, especificamente, eu acho que, cara, não sei, nem tudo é top, né? Algumas eu acho que eram meio que... Foi um tapa... Mas que realmente, o brasileiro tá acostumado com tanta dificuldade que é assim, qual vai ser a próxima agora? já passou. Vamos se preparar pra próxima. Mas você sabe que onda tem um problema vem nisso agora. também, que a gente não aprende muito com algumas coisas, né? Eu tava vendo... Cara, eu não me lembro agora o que eu tava assistindo, porque agora também a mente não funciona pra organizar. Eu tô tentando, tem que compilar em algum departamento aqui ainda. Mas era justamente isso. Eu tava vendo umas pessoas de um outro país dizendo assim, cara, a gente tá aprendendo com isso aqui. Então, veja só. Os caras estão mastigando e tratando aquilo. Você sabe que eu tenho um exercício para fazer, por exemplo, que à noite, antes de dormir, eu preciso fazer o meu dia, um retrospecto do dia de trás para frente. Tipo, por que isso? Para melhorar a condição de eu memorizar aquilo que realmente deve ser memorizado. O que a gente fez? Me dá o próximo problema. Vamos pro próximo, né? E, infelizmente, isso é um... O que a gente poderia... Ó, um fato. A a Sabrina trabalha com a gente, querida, tava com gripe e entrou no carro de máscara. Pô, por que ela fez isso? Tipo assim, ela tava meio resfriadinha e tal, vão viajar no centro. Cara, não quero que vocês fiquem com nada. Qual foi a consciência que você tira da pandemia? Pô, todo mundo, máscara, isso aí estão me freando, né? Não, cara, quando você tá doente, o que o japonês faz? Bota uma máscara pra proteger de ficar espirrando na cara do outro, né? Então, assim, esse tipo de coisa que, isso é mínimo, né? Mas são coisas que a gente carrega do que eu penso disso. A aviação faz muito bem isso. Cara, quando um avião cai, tipo, não é pra cair. Se caiu, toda a aviação mundial vai aprender com isso aqui, porque não pode repetir esse erro, né? Então, eu acho que falta. Então, não sei se é um tapa-buraco ou se vamos continuar refletindo, porque a gente precisa carregar alguns aprendizados aqui e ainda é muito recente, né? Mas eu sou bem curiosa, aí eu saí perguntando pras pessoas, né, os nativos, porque eu falei, poxa, é normal, tipo, porque pra gente pandemia parece que foi algo tão distante, igual você falou, né, Fê? A gente já tá tão acostumado com as coisas. Qual vai ser a próxima porrada? Passou essa, deu, sobrevivi, vamos pra próxima. Mas eu percebi que eles ainda estavam muito impactados e que por isso fez sentido pra eles ainda estar falando daquilo como se fosse algo, uau, ainda estamos saindo disso. E por que eu tô trazendo esse tópico? Porque não era só nos Estados Unidos. Foram várias empresas apresentando cases também na Europa, ressaltando o grau de endividamento das pessoas. E o endividamento, o quanto que isso é responsabilidade também da empresa. E aí vamos pensar, teve vários momentos... E a gente passa de ciclos, né? Falando de absenteísmo, presenteísmo, né? Todos os ismos da vida. E quando a pessoa está com endividamento, ela não consegue ter 100% da atenção no trabalho. Mas onde é a culpa da empresa? Não é culpa da empresa. Isso não estou dizendo que mas o que a gente tem que entender é que impacta a produtividade da pessoa. Então, assim, alguns exemplos que definitivamente cada pessoa tem o seu CPF e sua autonomia, né? Mas o que é importante é que como que a empresa consegue ter, de alguma forma, um olhar amplo, entendendo que, sim, não é uma coisa isolada. O endividamento não é uma coisa do Brasil ou é uma coisa do A ou B. Aconteceu.
E algumas pessoas ainda estão enroladas, né, com isso. E sem saber para onde ir. E hoje em dia existem diversas empresas, né, que trabalham com esses tipos de serviços. E eu tive a oportunidade de dar esse suporte, né, para conectar esse serviço dentro da minha empresa antes da pandemia. Foi um ano antes, que é um serviço que hoje muitas empresas oferecem com suporte com viés jurídico, psicológico, social e financeiro. Aí não é responsabilidade da empresa, mas a partir do momento que a empresa entende que pode apoiar esse funcionário, buscar especialistas para se organizar, essa é uma coisa legal. Esse é o EVP de verdade. Exatamente. E aí tá o lance de contribuir para performance. Por que você quer fazer um programa desse? Porque, cara, pro cara trabalhar a 120% aqui, a 120 por hora, ele precisa ter tudo meio ajeitado. O cara não esquece do que ele tá devendo, ou dos problemas que ele tem na casa dele. Né? E trazendo para o que a Fê colocou, é realmente o EVP que fala assim, isso definitivamente não é empresa. Mas uma vez que a empresa se preocupou em colocar um programa que me ajude a sair dessa situação, olha que interesse que esse funcionário vai ter de permanecer em um lugar que se preocupa e que vai além. E associado a isso, o que eles trouxeram muito na feira lá de San Diego foi o quanto que o endividamento contribui para o burnout. Olha que outra coisa, que também não necessariamente tem a ver com a empresa. E que o viés que eles trouxeram foi os profissionais que estão muito endividados, eles estão lá naquele emaranhado, sem sair, sem saber a solução, eles vão entrando nessa questão do burnout e não conseguem realmente ter uma saída. E eles têm mostrado várias empresas também buscando esse olhar. Como ajudar os profissionais, primeiro, a não entrar no endividamento, primeiro, a não chegar num ponto extremo como esse, porque eu acredito que é muito isso, né? Da gente conhecer, cada um de nós conhecer um limite. Se eu posso gastar até 100, jamais vou gastar 1000, mas se a pessoa fez isso, por quê? Então, para ajudar a pessoa a se entender. Assim como ele tem uma limitação de desafios profissionais e técnicos até X. Por que ele não foi percebendo os sintomas que o corpo foi dando e aconteceu de chegar até lá? Então, acho que o desafio é entender para não acontecer. E não só, assim, também, às vezes a gente dá um pacote de benefícios muito completo, com muitas opções e tal, e perde a pessoa por causa de R$100. Porque ela vai ganhar, porque ela tá num drive tão grande de dinheiro, de sair desse endividamento, que o valor que ela vê naquilo, porque o EVP é isso, né? Tipo, o que é valor? O que é valor para a empresa, o que são valores inegociáveis para a empresa e quais são os valores das pessoas que estão ali dentro. E onde que a gente concatena tudo isso, né? E aí, se eu ofereço um negócio também, mas a pessoa não tá vendo valor naquilo, pode ter o EVP mais bonito do mundo, a proposta mais bonita do mundo, mas se eu não entendi o que é valor para aquela pessoa, que aí pode mudar com o momento de vida, igual você falou, né? Com idade, com, às vezes, até afinidades, a área em que tá, tudo isso pode mudar. Ela vai sair por causa de R$100, porque o drive dela tá naquilo, do dinheiro, do hoje. E conectado com a comunicação, eu realmente acredito no poder da comunicação entre gestor e funcionário. Que uma vez que essa proximidade ocorra, é um trabalho mais leve. Então, se o ambiente consegue ser leve a ponto de ter essa facilidade e fluidez na conversa, vai acontecer de um momento de um gestor identificar que o profissional não está no melhor dia, ou vice-versa, né? Do próprio profissional se sentir à vontade de falar, olha, eu preciso hoje de um momento para resolver essa situação, né, XYZ, que não precisa, claro, entrar nos detalhes, mas ter a conexão, ter a afinidade. A comunicação é a base. E voltando para outros tópicos que eu vi relevantes na feira, foi o quanto que as diversas pesquisas apontam também o valor que os profissionais estão dando, de uma maneira geral, para as previdências privadas oferecidas pelas empresas e o plano de saúde. E isso também esbarra muito com a questão da cultura. Países mais subdesenvolvidos ou países com uma economia que ainda não está tão estabilizada. Cultura do brasileiro mesmo, né? A gente está acostumado a pensar no hoje. Enquanto que o europeu, ele já tem, os americanos, já tem um pensamento muito fincado no hoje, mas o que eu me preparo para o amanhã?
E as pesquisas estão mostrando que, independente da localidade, as pessoas estão realmente tendo um valor muito mais acentuado e acentuada para a previdência. E olha aí que oportunidade de todo mundo entender se está realmente tendo a melhor combinação dos seus benefícios relacionados à previdência. E saúde. Faz sentido, cara. Se a gente pensa numa lógica de investimentos hoje, a pessoa que tem uma disciplina, ele quer ter uma blindagem patrimonial. Isso passa por isso, cara. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Conseguir ter a mesma performance lá? Quer dizer, eu posso trabalhar de outras formas que não necessariamente envolvem grana e eu tenho uma sustentação do lado de cá, né? E, por fim, a questão da saúde também, ela diferencia muito a parte de onde que país que esse profissional está vivendo, mas a saúde, trazendo para o Brasil, né? Olha as empresas tendo que renegociar seus planos de saúde, sinistralidade altíssima devido à ausência, né, de cirurgias eletivas que não foram realizadas durante a pandemia e estão sendo feitas agora. Os custos estão sendo refletidos nesse momento, né? As negociações, os nossos grupos, né, de remuneração, eles têm trocado bastante. O quanto que está sendo, assim, inimaginável os percentuais de reajuste. Então, eu acredito que a saúde o benefício vinculado à saúde também vai passar aí por uma transformação bastante relevante nos próximos meses e anos. Esse é um ponto. E dentro da parte dos agradecimentos, eu também comentei com o Emerson, e reconhecer também, quando eu entrei em remuneração há muitos anos atrás, era muito raro a gente ter a oportunidade de trocar experiência com outros profissionais, porque tinha muito tabu, não, remuneração é confidencial, não vamos falar e tal. E hoje eu estou tão feliz de ver o movimento muito proporcionado, né, por pessoas como vocês, com programas como esses, e a abertura que a gente tem tido de trocar coisas que não estamos falando de estratégia da empresa, estamos falando de regras, de boas práticas, o que faz sentido, o que não faz, para a gente entender se o que acontece, né, na sua empresa é só na sua empresa ou se o jardim do vizinho está mais verde. E essa troca que eu tenho visto, né, crescido, a comunidade de remuneração ganhando força, ganhando caras, né, ganhando identidade, e eu não sei pelos outros, mas eu estou aqui sempre torcendo pelo sucesso dos colegas. Então, as pessoas que passam aqui, em que eu vejo, uau, que história bacana, e eu fico aqui torcendo para cada vez ter mais sucesso e mais pessoas. E também, uma parte, não é simples entrar na área de remuneração, mas não é impossível. Então, entendendo que as pessoas que estão interessadas em abrir conhecimento, querer ouvir mais, assim, eu vejo daqui a alguns anos fóruns de remuneração ganhando importâncias, né, e muito mais representatividade, mais voz. Eu acho que é por aí. Os conselhos têm esse comitê, já começa, né, o envolvimento com esse tema faz muito sentido, porque, cara, impacta, cara. É uma mega torneira. Vamos pensar do jeito mais simples possível. Se for mal administrado, é uma mega torneira jogando um monte de água para fora de algum balde aí. Então. Em algum lugar, né? E mais, com um monte de gente que, pô, você não. Parte do engajamento, se tem uma grande responsabilidade, porque a basezinha da pirâmide fala de dinheiro, contrapartida do aluguel da mão de obra. Então, tem que ter um olhar muito crítico, sabe? Fer, eu não sei você. Mas eu fiquei encantado com essa história aqui. Eu também. Dani, você é maior do que a cadeira que você senta, você é maior do que a empresa que você está. Eu quero dizer assim, não para... tem muita gente no mundo corporativo que é difícil a gente conseguir uma conversa assim. Sim. Carregue isso daqui, de fato, porque muitas pessoas, elas são uma cadeira que elas sentam, sabe? Então, você fala assim, cara, mas... O maneiro, como assim? Maneiro, carioca. O maneiro é Piracicabana. O maneiro, não consigo falar, o maneiro da história são as histórias e a condição que você tem de encantar outras pessoas. O rótulo que você carrega, o crachá que a gente tá, é hoje, por alguma razão, pode não ser amanhã, mas de fato, onde eu pisar, o que eu posso fazer, sabe? Qual é a mensagem que você deixaria para todo mundo aqui enfim... Bom, a mensagem que eu acho que a gente tem a oportunidade de aprender com todo mundo a todo momento. E eu achei legal que você comentou, né, de não é o rótulo, não é a cadeira, porque tudo é transitório, né? Tudo passa.
Então, entender que a humildade, acima de tudo, é o que faz a diferença. Ter a oportunidade de falar, e eu gosto muito, de falar com o profissional com maior, né, peso dentro da empresa e o profissional que está lá entregando o cafezinho e falar o mesmo bom dia para todo mundo. E eu gosto muito sempre de ter a oportunidade de estar junto. Ou tudo que a gente... Normalmente dos trabalhos, quanto mais... É claro que não vai juntar 10 pessoas, mas quanto mais combinação de saberes, melhor. E quando a gente... Eu acredito muito nisso, quando a gente entende que pode aprender a cada momento com diversas pessoas diferentes, primeiro que a gente tende a ganhar mais de conhecimento, e segundo que a gente tende a entregar melhor aquilo que a gente está fazendo. Então, acho que é isso. Eu tenho uma mensagem final também. Não é uma mensagem, é uma pergunta. Você já tá rindo antes já? É uma pergunta. Diga. Dani, me adota. Que bom. Feliz Bora por pro isso. Rio, eu vou. Ai, feliz por você ter feito essa pergunta, e sinal que talvez possa parecer que o mundo, né, perfeito está lá em casa. Eu acho muito legal também, até não posso esquecer de agradecer a Larissa e Raíssa que me liberaram, a mim e o Márcio, por virmos aqui fazer algo diferente, fora da rotina. E então, agradecimento à minha família como um todo. Então, sou muito grata saber que se cada coisa que a gente vai alcançando, cada passo que a gente vai dando, é realmente porque olhar mais, né? Não é sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. É isso. Não te respondi. Não te respondi, né? Não. Mas Adota ou não adota? Quando desligar as câmeras, aí a gente acerta os detalhes. Tá bom. Muito obrigado. Ai, que Foi bom. uma honra ter você aqui. Que esse episódio ecoe pelo mundo. Pô, e é o dia que a gente falar com a mestre, doutora, pós-doutorado, e aí a gente fala assim, ó, ela foi lá no nosso podcast, cara. Pô, eu lembro quando ela foi lá assim, cara, e tá lá, ó. Aí você grava uma pós-doc, você tá aqui, falei, cara, mas eu tô aqui de novo, não é porque eu sou agora que... Ai, eu fico tão feliz estar vivendo esse momento aí, realmente. Quando eu pensei que já ia ter conseguido um sonho incrível com a faculdade, ver essa oportunidade do mestrado. Poxa, eu tô muito feliz. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Curtiu? Então senta o dedo no joinha lá, compartilha esse episódio, manda pra longe. Você conhece uma comunidade de remuneração, você tá num grupo de... Cara, joga nos grupos, manda pra longe. É isso aí. Até. Obrigada, Dani. Tchau. Obrigada. Tchau.